Como eu devo jejuar? Como que faz um jejum? Esta talvez seja a sua pergunta. Eu gravei já 2 vídeos, né, falando sobre as minhas experiências com o jejum de 3 e 7 dias. E à luz da palavra, vamos falar um pouco exatamente o que diz na palavra do Senhor sobre como jejuar, porque Jesus ele nos explica isso, ele deixa bem claro aqui na sua palavra. Então, olá, meu nome é Thalita Balbino e este é o canal Lidando com a Ansiedade por Meio da Fé. Se você deseja aprender um pouco mais sobre isto, à base das Escrituras, na Palavra de Deus, fique e seja muito bem-vinda nesse canal. O nosso texto base de hoje está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 16. Diz o seguinte: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Então, na palavra do Senhor, nós temos o nosso manual de vida, né? A Bíblia é o nosso manual de vida. Então, aqui o Senhor Jesus já deixa muito claro para todos nós como nós devemos fazer para jejuar. Então, ao fazer um jejum, nós não devemos ficar sofrendo, abatido, com a cara sofrida. Não, lava o rosto. Mulheres, passem um batom, fiquem bem, se posicionem. Não fica aí, estou tão fraca. Não, você não precisa fazer isso primeiro, porque a maioria das pessoas que fazem esse tipo de comportamento só querem aparecer. E é isso que o Senhor já está nos advertindo aqui na palavra. Então, quando você estiver jejuando, é vida normal. A não ser que você esteja passando mal, aí você precisa até rever a questão do seu jejum, porque para chegar nesse estado de fraqueza plena, que você mal consegue falar e precisa ficar com o rosto abatido e sofrido, então você, no caso, vai precisar rever essa questão, né? Mas, do contrário, é vida normal. Vida normal. Às vezes dá uma fraqueza? Sim, pode dar uma fraqueza, mas nada que precisa você sair por aí mostrando a todos, ai, eu estou fazendo um jejum, ai, estou muito fraca, mas é para o Senhor. Não, não pode ser assim. Então, o Senhor, ele já sabendo do nosso coração como que é, então ele já nos ensinou o que nós devemos ou não devemos fazer. E o pastor Luciano Subirá, que eu sempre recomendo para vocês com relação ao jejum, ele fala sobre isso, né, de uma forma muito tranquila e muitas vezes eu mesma cresci com esse conceito, né, de que não poderia contar para as outras pessoas que nós estávamos fazendo jejum. Então, era quase que um segredo total. Só que aí ele até ressalta essa parte. Uai, como que a gente sabe que alguém jejuou? Como que a gente sabe que o pessoal do passado jejuava se ninguém contou? Então, alguém contou. Só que uma coisa é contar e outra coisa é querer aparecer em cima do jejum que você está fazendo. Então, da mesma forma que a oração também, o Senhor nos ensina, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai conversa com o seu pai lá no seu secreto. Não precisa ir para as esquinas para poder orar. Oh, grandioso e eterno Senhor, e falar palavras difíceis. Não, vai para o seu quarto, ali reservadinho, só Deus e você vai poder ter a conversa direta com o seu pai, né? E ele vai responder você de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. Então,
Esta é a mensagem que eu queria deixar com vocês. Como jejuar, Thalita, não é difícil. E o jejum tem algumas questões também que eu gostaria de salientar. Existem vários tipos de jejum. Tem jejum que você faz de 24 horas, jejum que você faz 3 dias. O jejum de 3 dias não é o jejum de Esther. Jejum de Esther durou 3 dias, mas, como está escrito na palavra, eles nem comeram e nem beberam durante os 3 dias. Eu aqui geralmente recomendo para vocês, para durante o jejum, tomarem água, né? Porque eu já fui orientada dessa forma para beber água também durante o jejum, a não ser que você tenha uma que o Senhor, né, inspire você dessa forma para você não comer e nem beber nada, aí tudo bem. Mas do contrário, o jejum você pode beber água. Então, no jejum de 3 dias, mas o jejum que fique muito claro aqui, acima de tudo, saibam, o jejum ele é de alimentos e bebidas, é de comida e bebida. As outras coisas que você para de fazer são propósitos. Jejum de televisão, jejum de celular, jejum de Instagram, de WhatsApp, não sei o quê, não é jejum. São propósitos que você faz com o Senhor. Aí, durante o jejum, como que você se comporta durante. Ah, eu estava falando a quantidade de dias, né? Então, tem o de 3 dias, tem jejum de 7 dias. Na palavra, tem o jejum de 21 dias, que é o jejum parcial de Daniel, que ele se abstém de alguns tipos de comida. E tem o jejum também de 40 dias, que foi o jejum que o Senhor Jesus fez. E esse jejum, ele, como os pastores sempre explicam, ele é um jejum muito específico. Geralmente, Deus te pede para fazer esse tipo de jejum. Ele é algo específico demais. Não dá para você simplesmente, ai, vou fazer um jejum de 40 dias. Até por ele ser muito difícil, e como diz na palavra também, seja sua palavra sim, sim, não, não. Se você disse que vai fazer o jejum, então você tem que fazer algo sério, fazer até o fim, né? Então não dá para fazer algo tão forte, né? De uma forma, vamos por assim dizer, só porque deu na telha, né? Então não é assim, não é o seu sacrifício que vai comover ao Senhor, né? Não é pelo seu muito sofrimento que você vai comover e mover o coração de Deus, por assim dizer. Então, jejuar não é algo tão complicado. Ai, Thalita, mas eu não dou conta, eu tenho dor de cabeça. Um jeito de não dar dor de cabeça é você regular os eletrólitos do seu corpo, né? Então, você, por exemplo, você pode tomar a água com um pouquinho de sal. Não precisa ser salgada a água, é só uma pitadinha de sal ali, só aquela sensação. E isso já ajuda bastante a não dar dor de cabeça. Quando eu faço meus jejuns, eu não tenho dor de cabeça. Nem no de 7 dias também eu não tive dor de cabeça. Então, dá para corrigir essa parte aí. E o jejum também é bom que você se prepare para fazer ele. Porque a nossa alimentação, né, da atualidade, ela não é uma alimentação boa, ela não é uma alimentação para nutrir. A gente come mais por diversão mesmo, praticamente, né? Então, para o prazer, né? Diversão e prazer. Então, você deve se alimentar um período antes do jejum de uma forma mais assertiva. Então, comer verduras, comer legumes, carnes, né, proteínas em geral, se alimentar mesmo, nutrir o seu corpo antes de você começar a fazer o jejum. Se você comer doces, farinhas, como se diz, tudo que há de bom, antes do seu período de jejum, se você, por exemplo, a sua última refeição, ai, eu vou fazer jejum, vou comer um bolo de chocolate aqui com toda a calda possível por cima, um monte de confete, isso aí vai ser um gatilho para que daqui pouco tempo você esteja com muita fome, porque o açúcar ele faz dar aquela broca assim no estômago e aí dá aquele desespero e aquela compulsão querendo mais açúcar, querendo mais carboidrato. Então, faça uma alimentação mais correta, mais nutritiva antes de você começar a fazer o seu período de jejum.
Converse com Deus também para que Ele te oriente, para que Ele te instrua como você deve fazer esse jejum. Leia as escrituras, na palavra de Deus tem vários textos falando sobre jejum. Então, aprenda diretamente na fonte. Leia a palavra do Senhor para que você tire mais e mais ensinamentos sobre jejum. Também tem o pastor Luciano Subirá. Eu sempre vou indicá-lo porque eu aprendi muito do que eu sei sobre o jejum. Eu aprendi com ele. Então, ele tem vídeos lá específicos sobre como jejuar. Dá uma passadinha no canal dele e assista os vídeos para que você possa aprender mais ainda sobre essa direção que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos deixou esta instrução, né? Quando você jejuar, então vai haver um momento em que o Senhor espera que nós façamos isso. Isso é algo que deveria ser natural na vida de todo cristão. Só que com o passar do tempo foi se perdendo isso, esse costume, principalmente aqui no Brasil mesmo, são raras as igrejas que têm essa fervorosidade na questão do jejum. Muitas vezes é só um jejum básico de 12 horas ali, jejum de 12 horas é jejum que você faz para fazer exame praticamente, né? Então, se precisa, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Conversa com o Senhor. Por exemplo, se você toma algum medicamento que você precisa tomar, comer algo antes, aí realmente não tem como. Mas conversa com o Senhor, né? Tira um período, né? Se você não pode tirar períodos longos, tire um período, reserve um período ali do seu dia e consagre esse período totalmente ao Senhor e durante o seu jejum, saiba se comportar também. Esteja mergulhado o máximo que você puder na palavra do Senhor. Assista pregações, né? Então não vai ficar assistindo jogos de futebol, entretenimento. Ai, deixa eu ver se passa o tempo aqui. Deixa eu assistir um monte de coisa aqui no Netflix para ver se passa o tempo logo. Não, busca o Senhor na palavra. Assista, se você quiser assistir alguma coisa, tem muita pregação. Tem filmes bíblicos, filmes que instruídos na palavra. Então, dá para você até assistir. Não estou falando não vá assistir televisão ou, né, fique só por conta do seu jejum. Não, você pode assistir. Só que durante o seu período de jejum, tenha o seu coração plenamente voltado para o Senhor, porque é assim que deve ser, ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre jejum, você pode deixar aqui nos nossos comentários. Se você tiver algum testemunho para dar sobre o jejum que você já fez, para poder incentivar outros irmãos também, deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que nós possamos juntos nos tornar a maior comunidade anti-ansiedade do mundo, ok? Que o Senhor abençoe a sua vida e não esquece, curte aí o nosso vídeo para ajudar a crescer o canal. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!